Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa noite. Estamos abrindo o nosso giro geral desta segunda-feira. E no programa de hoje, nós teremos quadros diferentes, certo? Hoje não teremos o Rodrigo Cruz com o Eurogames e também não teremos o professor Itácio com o Tatame Virtual. Mas eu trarei também aqui a história do rádio no Brasil, com o pessoal da Tecmundo. Viu? Realmente uma matéria muito legal. Você que gosta de rádio, você que curte o rádio, você que é radialista, você vai ver um pouco dessa história, a história do rádio no mundo não, no Brasil. No mundo já tivemos na semana passada, né? Hoje também não teremos um radialista convidado, né? Isso vai ficar para a próxima semana, com várias surpresas. Quer dizer, a coisa está melhorando. Eu sempre gosto de inovar, trazer coisas realmente importantes e novas, né? Desculpa a redundância, né? Mas está valendo. Então, o programa Giro Geral é assim, sempre trazendo coisas novas para você, amigo da TV Natal. E lembrando, falando em TV Natal, lembrando que em breve nós estaremos aí divulgando coisas maravilhosas para você, hein? Na parte do esporte, a TV Natal está com alguns projetos, estamos mantendo contato, eu e meu amigo Flávio, que é um dos donos da TV Natal, ele e seu filho, né? E nós estamos mantendo os contatos para trazer coisas novas na parte do esporte aqui na TV Natal. Viu? Não perca, hein? Em breve. Bom, agora, voltando aqui ao nosso giro geral, lembrando que nós teremos ainda no primeiro bloco, depois do bloco A História do Rádio do Brasil, eu vou trazer alguma coisa que eu recebo sempre nas redes sociais e também para mim vem alguns vídeos engraçados. Aí eu sempre reservo, coloco ali um legal mesmo e eu vou trazer para vocês hoje. Você vai ver, hein, o forró do alemão. Segura esse nome aí, o forró do alemão. Bom, no segundo bloco, aí sim, vamos voltar com o quadro Os Bons Tempos. Hein? A torcida do América vai rever os lances de um jogo que ficou na memória, marcado na memória do torcedor rubro, na memória do torcedor do Brasil, ficou na história. Um jogo que foi transmitido para todo o Brasil e o América fez história nessa partida. Você vai ver, hein? Mas vai ver mesmo. E a torcida do ABC não vai ficar de fora. Eu trouxe também hoje um jogo muito importante da Copa do Brasil de 2014, tá certo? Então você vai curtir no quadro Bons Tempos. O Giro Geral está apenas começando. E vamos agora ver a história do rádio no Brasil, com o pessoal da Tecmundo. A história do rádio no Brasil começa com uma injustiça cometida contra um brasileiro. Pois é, quando a gente fala dos primeiros experimentos do rádio, sempre vem lá os nomes do Thomas Edison, do Tesla e, claro, do Marconi. Mas normalmente fica de lado o nome do padre Roberto Landel de Moura, que na verdade deveria entrar nesse hall da fama também. A partir de 1893, antes dos europeus, ele teria construído e patenteado uma série de equipamentos de transmissão de ondas de rádio e até feito alguns experimentos bem-sucedidos de envio e de recepção da voz humana. Mas por que eu falei teria? Bom, a documentação da época é bem limitada e os relatos também são raros. O evento mais famoso é de 1899 em São Paulo,
quando ele conseguiu bater o recorde de distância de transmissão radiofônica da época com seu aparelho, o teléforo, 7 quilômetros. Só que a ideia não foi para frente. A Câmara dos Deputados de São Paulo negou o pedido do padre por mais recursos para desenvolver os experimentos e começar a industrialização dos aparelhos. Ele ainda teve as patentes concedidas nos Estados Unidos muito mais tarde, só em 1904, e acabou largando a carreira de inventor em 1910. Landel passou muito tempo esquecido, mas felizmente, nos últimos anos, alguns pesquisadores e biógrafos têm contado a história dele para manter viva a memória desse patrono do rádio brasileiro. Quem curte, vai atrás dessas leituras que eu recomendo. Agora a gente viaja para 6 de abril de 1919, quando é fundada a primeira emissora do Brasil. Ela também é esquecida por muita gente. A Rádio Clube de Pernambuco, inaugurada por um grupo de amigos fãs de radiotelegrafia em Recife. Com discos emprestados e a presidência de Augusto Joaquim Pereira, eles transmitiam músicas de estação para um receptor que só funcionava usando fones de ouvido, já que é antes da chegada das válvulas. A primeira transmissão com equipamento próprio e para os bairros da cidade só aconteceu 3 anos depois. Já a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil é fácil de lembrar. 7 de setembro de 1922, comemoração do centenário da independência do Brasil, na capital do país, que era o Rio de Janeiro. As únicas imagens daquele evento são de uma exposição feita na cidade que aconteceu em paralelo, mas os relatos indicam que não tinha lá muita gente ouvindo. O programa foi um discurso do presidente da época, Epitácio Pessoa, e trechos da obra O Guarani, executada ao vivo no Teatro Municipal. O transmissor foi instalado no Alto do Corcovado e foi emprestado pela Westinghouse, uma das maiores do mundo no setor, que espalhou 80 receptores na capital carioca e também em Petrópolis e Niterói. Uma das pessoas que se encantou por essa transmissão foi Edgar Roquette Pinto, um médico e professor. Depois de um ano insistindo com o governo, ele finalmente consegue convencer a Academia Brasileira de Ciências a comprar um equipamento próprio e fundou a segunda rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nesse começo de história do rádio, palestras e música clássica dominavam a programação, já que as emissoras eram formadas por acadêmicos e intelectuais. A rádio foi doada por Roquette Pinto para o Ministério da Educação e Cultura e mudou de nome para Rádio MEC, mas manteve um pedido do seu criador: ser sempre voltada para a difusão da cultura brasileira. Ela existe até hoje nas frequências AM e FM e hoje faz parte da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. No começo de julho de 2019, rolaram informações de que a rádio seria desligada como parte dos cortes de custo, mas felizmente o governo voltou atrás. Rádios Clube e Sociedade eram comuns na primeira década do rádio no país, já que eram grupos de apaixonados por tecnologia que se juntavam para experimentar e acabavam criando o próprio negócio. Vieram em épocas parecidas a Ceará Rádio Clube, Sociedade Rádio Pelotense, Rádio Clube Belo Horizonte, Rádio Clube Paranaense, Rádio Clube do Pará e por aí vai. Em 26 é criada a Rádio Mairink Veiga no Rio, uma das maiores da região e com foco em entretenimento, com shows de calouros, apresentações ao vivo de músicos contratados pela emissora e por aí vai. Outra grande fundação dessa época em São Paulo foi da Rádio Record, em 1928, que é a mesma Record que você conhece hoje da televisão. Ela foi vendida anos depois para Paulo Machado de Carvalho e finalmente para o bispo Edir Macedo. O próximo grande salto do rádio no Brasil só vem em 1932, no governo do presidente Getúlio Vargas. Foi ele quem autorizou as emissoras a terem 10% da programação para publicidade, o que permitia que elas ganhassem dinheiro para sobreviver e expandir. Aí vieram emissoras espalhadas por todo o país. Antes, até já tinha anúncio ali nos programas, mas era tudo meio informal. Com uma década de atraso vem então a era de ouro do rádio no país. E ele vira o principal meio de comunicação para se informar, passar o tempo, cantar e dançar, se divertir. À noite embalamos seu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando passo azul. Um grande abraço, corações de nosso café. Em 22 de julho de 1935, estreia o Programa Nacional, no ar até hoje. Que você não reconhece, não? Bom, é que ele mudou de nome pouco tempo depois para Hora do Brasil e em 62 para Voz do Brasil. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Ele já passou por várias mudanças na programação.
começando quase como uma propaganda do governo, só com atos do executivo. Em 62, com o Código Brasileiro de Telecomunicações, o tempo passa a ser dividido, com notícias do poder legislativo. Nos anos 70, ela chegou a virar um radiojornal normal, falando até de esportes. Hoje a programação é voltada para notícias sobre política sim, mas com foco no que faz a diferença para o cidadão. Ela tem produção da EBC, Rádio Câmara e Rádio Senado, com a abertura sendo o clássico de Carlos Gomes, o Guarani. A Voz do Brasil tem exibição obrigatória em todas as rádios do país desde 1938, mas o presidente Michel Temer sancionou uma medida que flexibiliza o horário. Isso ainda não foi decidido oficialmente e está nas mãos do STF. Em 1936, é fundada a Rádio Nacional, o maior modelo de emissora no país por muito tempo, principalmente por ser bancada pelo governo Vargas. E uma lei desse ano exige que as estações aumentem a potência dos seus transmissores para chegar ali em mais lugares. E foi só a partir de 38 que o brasileiro ouviu uma Copa do Mundo pelo rádio. Leonardo Gagliano Neto, da Rádio Clube do Brasil, foi o único narrador nacional que transmitiu os jogos realizados lá na França. A Itália foi bicampeã, mas o país ouviria muitas alegrias da seleção e dos seus clubes do coração nos anos e nas décadas seguintes. Galvão Bueno, Luciano do Vale, José Silvério, Osmar Santos, grandes locutores esportivos começaram no rádio. Fausto Silva Faustão também deu seus primeiros passos como repórter de campo na Rádio Globo. Os anos 40 são de mais expansão e de grandes nomes. Um dos maiores é o de Henrique Forés Domingues, o Almirante. Ele era cantor, compositor e radialista e comandou vários programas, sendo ídolo de muita gente nessa época. A especialidade dele era na música, mas ele experimentou com programas até de terror e tudo feito ao vivo. Incrível! Fantástico! Extraordinário! O mais arrojado programa do rádio, um presente do leite de magnésio de Philips, com Almirante, música descritiva especial, sonoplastia, radioteatro e grande orquestra. As cantoras de rádio eram as mais celebradas e tinham até um concurso próprio, o Rainha do Rádio, que durou vários anos. Essas artistas já eram famosas ou foram descobertas nos shows de calouros, aqueles onde novatos e amadores mostravam seus talentos e se arriscavam entre ouvir elogios ou piadas. Os nomes são muitos, mas a gente pode citar alguns. Dalva de Oliveira, Emilinha Borba, Doris Monteiro, Ângela Maria e até a Carmen Miranda. Dos homens se destacavam Calbi Peixoto, Francisco Alves, Ari Barroso, Orlando Silva. E olha, havia também muitos humoristas, como Manuel da Nóbrega, o pai do Carlos Alberto da Praça, e Chico Anísio, além de programas como Balança Mas Não Cai. O Chacrinha também começava nesse período, e outro grande produtor que é tido como responsável por criar a linguagem brasileira do rádio foi Ademar Cazé, avô da Regina Cazé. Aí começa outro formato que virou favorito dos brasileiros, as radionovelas. A primeira foi Em Busca da Felicidade, que foi ao ar em 5 de junho de 1941. Nessa época, a influência dos programas dos Estados Unidos era grande, e os programas eram patrocinados. No caso, a novela tinha a apresentação da Colgate. O maior clássico das radionovelas foi O Direito de Nascer, que depois foi para a TV. Ela ficou 2 anos no ar e tinha Paulo Gracindo como protagonista. As radionovelas revelaram grandes talentos de atuação e de roteiro, e as produções eram bem criativas, com os efeitos sonoros no improviso, para você sentir ali aquela imersão da história. Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Já em 28 de agosto de 1941, estreia o Repórter Esso, o principal programa jornalístico do rádio brasileiro e depois também da TV por muitos anos. Ele imortalizou o slogan Testemunha Ocular da História e focava inclusive em notícias internacionais, já que a Segunda Guerra Mundial estava em andamento. Dalmácio Jordão, Benedito Rui Rezende, Luiz Jatobá e Heron Domingues são alguns dos nomes mais famosos do jornal. A última edição do Repórter Esso na rádio, em 1968, é de cortar o coração. O locutor Roberto Figueiredo não segura emoção quando fazia um resumo dos acontecimentos noticiados pelo programa e precisou ser substituído no meio da fala. O Repórter Esso é um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.
Em 2 de dezembro de 1944, é inaugurada a Rádio Globo por Roberto Marinho. Essa foi a primeira emissora de um grupo que você com certeza sabe qual é. Aí a gente chega no dia 18 de setembro de 1950, que não é um avanço do rádio, mas tem tudo a ver com ele. É que esse é o dia da primeira transmissão da televisão no Brasil. Ainda era preto e branco, claro, e praticamente nenhum brasileiro tinha o aparelho em casa. Mas esse meio chegou para ficar. Por trás desse experimento estava o empresário Assis Chateaubriand, Chateau, dono dos Diários Associados de dezenas de emissoras de rádio e jornais pelo país. Como ninguém sabia operar os equipamentos na época, técnicos das emissoras de rádio foram chamados. E como não tinha elenco, artistas do rádio comandavam os primeiros programas. Nos anos seguintes, muita gente deixou o rádio de lado para trabalhar na TV e o meio precisou se reinventar. O repórter Esso, por exemplo, deixou muitos herdeiros e o jornalismo passou a ser uma das maiores utilidades do rádio. A partir dos anos 60, várias emissoras investiram em matérias que estavam ao vivo, com os repórteres gravando direto das ruas, analistas políticos e muito mais. A Rádio Continental e a Rádio Jornal do Brasil foram as pioneiras nesse formato. É nessa época também que os famosos radinhos de pilha são popularizados no Brasil, e aí a gente leva o rádio para qualquer lugar. Em 62 é criada a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a ABERT. E o papel político do rádio nunca acabou. Em 61, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, criou a Rede da Legalidade. Essa foi uma campanha feita após a renúncia do presidente Jânio Quadros, para garantir que o vice, o João Goulart, assumisse o cargo. O Brizola fazia boletins diários de notícias que eram retransmitidos por várias emissoras em todo o Brasil, com a locução gravada nos porões do Palácio Piratini. Pelo menos a posse ele garantiu. Já em 1970 terminam os projetos piloto da implantação do FM no Brasil. A gente já explicou a diferença entre AM e FM no vídeo anterior, volta lá para saber certinho do que eu tô falando. O fato é que o rádio AM virou a rádio falada, de locutores com grandes discursos e outros tipos de programa, enquanto o FM com maior qualidade de transmissão era a rádio musical. As FMs estouram nos anos 80, com programação bem definida, aquele negócio clássico de pedir música pelo rádio, sem contar os programas esportivos e as narrações de futebol. Em 1990, as novidades incluem a Rádio Bandeirantes, transmitindo via satélite em AM e FM. Já em 91 é inaugurada a Central Brasileira de Notícias, a CBN. Hoje, ela e a Band News são as principais em termos jornalísticos nesse meio, com grandes nomes que já passaram por lá, como Ricardo Boechat, Carlos Alberto Sardenberg, Juca Kfouri, Newton Jung e muito mais. Nos anos 2000, a tecnologia e a internet chegam com tudo. Mas se o rádio não acabou com a televisão, claro que não ia acabar aqui. As transmissões foram ficando melhores e as rádios finalmente se definiram muito bem em estilos e também formatos. Muitas foram para a internet, para você ouvir mesmo sem um aparelho, e para o celular, com um chip de recepção em FM, que infelizmente é cada vez menos ativado em novos modelos. O Brasil ainda teve uma onda de internet via rádio, uma conexão alternativa para quem não tinha opção ali em fibra óptica, mas hoje é muito mais rara. E talvez a maior novidade recente seja o programa de conversão do AM para o FM, um incentivo para as emissoras AM passarem para outra frequência. O projeto começou em 2016 para fazer essas rádios sobreviverem e até adotarem o digital, mas ainda está em andamento. Atualmente o rádio segue vivo, embora a era de ouro tenha passado faz muito tempo. As rádios de esporte, jornalismo, música e entretenimento ainda existem e são uma boa companhia para quem precisa. Hoje as distrações são muito maiores, tem TV, Netflix, videogames, podcast e redes sociais. Mas ainda tem gente que prefira o bom e velho radinho de pilha. E essa é a história do rádio no Brasil, pessoalmente um veículo que eu adoro até hoje e que ainda tem a sua importância aqui no país. Assim, a gente termina a nossa edição especial de 100 episódios do História da Tecnologia, mas o quadro continua. Por isso, se você tiver a sugestão de uma empresa, de um serviço, de um acontecimento do mundo da tecnologia, deixa nos comentários que você sabe que a gente lê e a gente atende. Não se esqueça de deixar o joinha no vídeo, se inscreva no canal do Tecmundo se não é inscrito, toca no sininho para receber as notificações, confira o playlist do História da Tecnologia e até a próxima. Muito bom, hein? A matéria aí do Tecmundo falando sobre a rádio no Brasil. Essa caixinha mágica
que traz tantas emoções, né? Como dá exemplo também da TV. A TV também é um veículo de massa, um veículo importante. Mas estamos falando aí na parte do rádio, a história do rádio no Brasil, pessoal da Tecmundo. Olha, agora eu vou trazer, como falei a vocês, o prometido é devido, e quando devo eu pago, né? Então, o que vai acontecer agora? Eu recebo sempre os vídeos engraçados, né? Eu venho para o WhatsApp, eu vejo vídeos também no Face e outras redes sociais aí, no Instagram. Sempre eu reservo uma coisa legal para vocês. Aí, eu reservei hoje esse forró do alemão, né? Você vai ver aí, olha só quem está dançando. E a música é Fica Amor, com Alemão do Forró. Alô, paixão! Essa é pra saco de agarrar. Alemão do Forró. Obrigado! Olha aí, minha gente, você viu, hein? Rapaz. O brasileiro é muito criativo. O brasileiro é muito criativo de verdade.
né? Você viu aí o forró do alemão, né? Aí a boneca dançando com o cara, e no passo, viu? Muito bom mesmo. Bom, é final do primeiro bloco, daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco, e a torcida de América e de ABC vão curtir o quadro Bons Tempos, hein? Vai ser legal, vai ser muito bom, porque você vai ver aí vitórias sensacionais do América, uma vitória sensacional do América e outra vitória também espetacular e sensacional do ABC Futebol Clube. É no segundo bloco. Daqui a pouquinho eu volto, mas volto. Claro que volto, mas volto mesmo.